Glória a Deus. Eu lembro que no início do nosso ministério, e quando a gente começou o ministério, ele era um ministério mais masculino, porque a gente começou junto com a casa de recuperação. E a gente era pequenininho e tinha a casa de recuperação. Então quando olhava para a igreja era só homem, tinha poucas mulheres. Hoje as mulheres, eu creio que pelos números elas são mais do que os homens na igreja. Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus por isso. Então você mulher, que você possa se sentir aqui abraçada por Deus, e que nós queremos nesse mês honrar a sua vida. E pensando nisso, Deus falou muito ao meu coração diante da palavra de hoje. Eu queria nessa noite usar a vida de algumas mulheres que de alguma forma nos ensinaram e trouxeram grandes ensinamentos para as nossas vidas, e que com certeza elas têm algo para falar ao nosso coração e para nos ensinar, não somente as mulheres, mas também os homens, amém? Apesar dos exemplos das pessoas que a gente vai utilizar aqui, elas são mulheres, elas servem, a experiência delas servem para a gente também, homens, nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar imensamente ao seu coração, amém? Nós estamos, durante a manhã, a gente tem estudado aqui o livro de Atos, e tem falado muito ao meu coração. Eu tenho sentido privilegiado por Deus, por nós termos escolhido esse texto, esse livro de Atos, para que a gente pudesse estar estudando na parte da manhã. E Deus tem falado imensamente ao nosso coração em cada capítulo, trazendo cada dia um ensinamento novo. E uma das coisas que nós temos percebido, que fica muito claro quando a gente começa a estudar o início da igreja, que todos aqueles que passaram e que se encontraram com Jesus, eles tiveram suas vidas transformadas. Aquelas pessoas que realmente abriram o coração e permitiram que Jesus pudesse fazer morada, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, eles tiveram uma mudança de vida. Fica muito fácil a gente poder compreender se realmente o milagre aconteceu na sua vida, de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e a palavra diz isso através dos frutos que você tem apresentado. Não tem como você que passou por encontro com o Senhor Jesus, você continuar tendo a mesma vida. Algumas atitudes, algumas coisas na nossa vida, ela começa a ser mudada. Aquilo que para a gente era comum, era normal, ele passa a não ser normal, passa a não ser mais comum. Então muitas coisas que a gente agia de uma forma e achava muitas vezes que nem estava errado, a partir desse momento a gente começa a ser convencido que alguma coisa precisa ser mudada. E o próprio Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelos frutos, por aquilo que nós iríamos apresentar de mudança e transformação na nossa vida. Então alguma coisa tem que ter acontecido, alguma coisa precisa ter mudado em você, se você realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Se isso não aconteceu, eu creio pela fé que você vai sair daqui em nome do Senhor Jesus com a sua vida transformada, amém? Em nome de Jesus. Mas com certeza você que já aceitou Jesus, você identificou algumas mudanças. E essas mulheres que eu vou citar aqui, elas foram mulheres que tiveram um encontro com o Senhor, tiveram um encontro com Deus, uma ou duas do Velho Testamento, a maioria delas no Novo Testamento, mas que a partir do encontro que elas tiveram com Jesus, elas tiveram de alguma forma a vida delas mudadas, tiveram de alguma forma a vida delas transformadas. E a experiência de mudança na vida delas é o que nós precisamos aprender nessa noite, para que a gente possa sair daqui com algo novo. Então a ideia aqui não é que você saia daqui entristecido, porque talvez algumas coisas que aqui vão ser faladas você não tem vivido, talvez experiências você não tem vivido, não tem experimentado, talvez mudanças que aconteceu na vida dessas mulheres você também não tem passado e vivido. Não é para você sair daqui de cabeça baixa, é pelo contrário, é para você sair cabeça levantada e crendo que a partir de hoje, porque você abriu o coração e você permitiu a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, o fruto do Espírito vai começar a aparecer em você. Então ontem você era uma pessoa, hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Então você vai começar as pessoas reconhecer Jesus simplesmente olhando para você. Nós vemos no início da igreja que aqueles apóstolos,
aquelas pessoas, discípulos, que reconheciam Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo se manifestava através da vida deles e eles mostravam e apresentavam um fruto dessa mudança, dessa transformação. É tão grande o poder de Deus sobre a vida deles, que a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava as pessoas. Então, que em nome do Senhor Jesus, que a gente possa ser elevado no nível aonde grandes sinais e maravilhas do Espírito Santo possa ser manifestado no meio da igreja. Amém? Que a gente possa viver experiências que a gente nunca viveu. Que você possa começar a viver experiências que humanamente não tem explicação, mas é Deus, através do Espírito Santo em você, a partir da sua decisão, você vai começar a viver em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu queria que você olhasse para a sua vida. Então, todas essas mulheres que aqui eu vou estar falando, e de coisas que elas fizeram, e por isso o nome delas está descrito na palavra, que possa servir para você como um exemplo, e que você possa buscar isso. Busque na totalidade. Não fique apenas assim, nossa, isso eu tenho, isso eu já faço, isso já acontece. Mas tem algumas coisas que ainda não. Não saia satisfeito porque algumas coisas você já tem, e tem muitas coisas ou algumas coisas que você ainda não tem. Você só pode sair daqui satisfeito se realmente todas as coisas que aqui vão ser mencionadas possam estar em você. Amém? E mesmo assim não é para você deixar de vigiar, pelo contrário, é para você elevar o nível daquilo que vai ser citado aqui na sua vida espiritual. Então, em nome do Senhor Jesus, a minha oração é que você possa estar com o coração sensível para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Que a palavra do Senhor possa produzir uma mudança radical na sua vida. E que você possa sair daqui com a experiência dessas mulheres e colocando em prática no nosso dia a dia. Amém? Então vamos lá, em nome de Jesus. Então eu queria começar aqui falando com uma mulher, e que toda vez que ela foi narrada na Bíblia, ela é citada o nome dela juntamente também com o nome do marido, que parece até que o nome do marido é o sobrenome dela, que é Priscila e Áquila, onde Áquila é o marido e Priscila é a mulher. Mas eu queria falar sobre a Priscila. Essa mulher, ela tem algumas características que deixa bem claro na palavra de Deus, de uma mulher que realmente ela começou a sofrer uma mudança quando ela encontrou o Senhor. Então eu citei aqui 3 características, e o texto que eu queria ler, que fala um pouquinho das características dela, está em Romanos capítulo 16, a partir do verso 3 e o verso 4, 3 e o 4. Romanos capítulo 16, verso 3 e 4, que diz assim, olha só. É o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, fazendo referência e saudando Priscila e Áquila. Ele diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, que era um diferencial na vida dela, é o coração disposto a colaborar. Ela era uma cooperadora no ministério do apóstolo Paulo. Então ela estava sempre disponível para ajudar o apóstolo Paulo, para que a missão que foi dada para o apóstolo Paulo e para todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador pudesse acontecer. Ela tinha um coração disposto a servir. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa sair daqui nessa noite com um coração pronto e disposto a servir. Quando você vê na nossa rede social, no nosso grupo de WhatsApp, que você possa alguém chamar para alguma atividade, porque a gente está precisando de ajuda para algum fim, que em nome do Senhor Jesus, que você possa ser o primeiro a dizer assim, eu estou pronto, eu estou preparado, pode contar comigo e eu vou para frente, amém? Que você possa ter o coração disposto a colaborar com a missão que o Senhor entregou nas nossas mãos, que não é pequeno, que é grande. Quando a gente olha para o nosso ministério, para o nosso chamado, do qual você está inserido aqui, olha quantas coisas que o Senhor colocou na nossa mão. Não é simplesmente, já era suficiente, eu falando simplesmente porque a gente tem outras coisas, mas não é a igreja em si só, é muito mais que a igreja. O Senhor tem dado para a gente um trabalho missionário gigantesco, onde a gente tem todos os dias, 24/7, dias da semana, por 365 dias por ano,
onde a gente está ali servindo ao Senhor, seja no CAPER, seja na Casa de Recuperação, agora no projeto da escola e nos projetos missionários que o Senhor nos chamou para participar lá no sertão nordestino. Enfim, a gente está envolvido em tantas coisas, ainda aqui cooperando, cuidando das pessoas que estão passando por dificuldade, vivendo a igreja de Atos capítulo 2, estendendo a mão para aqueles que passam por dificuldades. E tudo isso você está inserido. E para que tudo isso funcione, a gente precisa de cooperadores. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, que assim como era Priscila e Áquila, cooperadores do apóstolo Paulo para servir o ministério que o Senhor te entregue para ele, que possa ser você e você possa sair daqui com o coração ardendo para poder funcionar no reino de Deus. Amém? O reino de Deus não funciona para você ficar sentado no banco. Em nome de Jesus. Eu lembro que quando eu ainda era recém-convertido, Deus falou muito forte comigo. Quando eu aceitei Jesus, estando já inserido numa igreja há muitos anos, nasci na igreja. Minha vida inteira foi na igreja. Mas aconteceu um despertar em mim, a minha conversão aconteceu na minha juventude. Mas o dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, que meus olhos abriram, a partir daquele momento eu fiz uma aliança com Deus, que eu nunca estaria sentado num banco de igreja simplesmente, mas que eu ia ser um servo do Senhor aonde o Senhor me enviasse. E aonde o Senhor colocasse a planta dos meus pés, ali eu ia servir, independente do ministério, independente do lugar aonde Deus ia me colocar, eu não iria ficar sentado no banco. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa ter isso no seu coração. Tem muita coisa que o reino de Deus precisa funcionar, e como diz a palavra, que a colheita ela é muito grande, mas a gente tem poucos ceifeiros para que possa trazer essas colheitas, para que possam trabalhar no reino. Então, em nome do Senhor Jesus, que hoje você possa tomar uma decisão de servir ao Senhor e cooperar com o reino de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Você precisa funcionar, que era uma característica bem distinta de Priscila. E ele continua: saúdo Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, e sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Olha a saudação que o apóstolo Paulo faz aqui para esse casal. Em nome de Jesus. Que o apóstolo Paulo dá até inveja, né? Se existisse inveja santa, a gente ficaria até com inveja. Olha só as palavras que ele diz para esse casal. Mas que em nome do Senhor Jesus, que a gente possa receber nessas palavras do Senhor. Amém? Que nós possamos ser, em nome do Senhor Jesus, colaboradores no reino e prontos para arriscar nossa própria vida pelo propósito do qual Deus nos chamou. Então eles arriscaram a sua própria vida. Ela foi corajosa o suficiente para que ela pudesse arriscar a sua vida, para que pudesse cumprir com o seu propósito. Então, em nome do Senhor Jesus, todo o espírito de medo, de covardia, que talvez tenha pairado no seu coração, com medo e receio, de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, que caia por terra hoje, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ser ousado, corajoso, corajosa. Que você possa levantar a cabeça e saber que você é pequeno, mas o Deus que você serve é imensamente grande. Com os seus olhos naturais você é pequeno, pequeno mesmo. Mas quando Deus está em você, se realmente Ele está em você, você não é pequeno, você é grande. E você tem condição em Deus para realizar grandes coisas e ter a coragem que precisa para que você possa vivenciar experiências gigantescas com o Senhor. Amém? Então, que a coragem, que você seja corajoso, que você seja um cooperador. E uma das coisas que também está relatado aqui nesse texto, que na verdade está em Atos capítulo 18, voltando um pouquinho lá em Atos, que fala e que menciona também sobre eles, em Atos capítulo 18, verso 26, ele diz assim: Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus.
Então eles escutaram Apolo falar, que depois se transformou num grande homem de Deus. E ele já ousado, Apolo, falando de Deus, falando do amor do Senhor. Os dois escutaram ele falando, levaram ele para a casa deles e ali expuseram e colocaram mais conhecimento para que ele pudesse deslanchar no seu ministério. Eles ensinaram Apolo. Ele foi um professor, ela foi uma pessoa que ensinou. E eu queria que você pensasse aqui: Deus te chamou para ensinar, amém? De verdade. Quantas pessoas que você se encontra todos os dias, que você precisa ensinar para ela, porque é o seu chamado, você ensinar para ela a palavra de Deus? Quantas pessoas que Deus tem colocado na sua vida, para que você, cheio do Espírito Santo, você possa ensinar as pessoas o caminho certo. Você vai ser um educador, mostrando e apresentando, ensinando a palavra, para que aquela pessoa possa abrir seu coração através da palavra e assim receber a salvação em Cristo Jesus. Hoje de manhã a gente estava no texto de Atos capítulo 8 se não me engano, e que retrata uma experiência que um eunuco teve quando Filipe foi guiado pelo Espírito Santo para ir em direção de um eunuco que estava andando numa carruagem. E ele estava lendo a Bíblia, ele estava lendo a palavra, bem no texto de Isaías, que falava e fazia referência de Jesus. E o Espírito Santo falou para Filipe ir próximo àquela carruagem, e vendo que ele fazia essa leitura, que ele indagasse aquele eunuco sobre o que ele estava lendo. Ele disse que estava lendo, mas que ele não estava compreendendo. Daí ele disse assim: Filipe, ele falou: como é que eu vou compreender se não tem quem me ensina? Daí Filipe ensina ele. E ele mostra que aquilo que estava escrito ali, que o profeta estava falando, na verdade apontava para Jesus, e que Jesus já vinha vindo, e que Jesus estava batendo na porta do coração dele, que ele tinha que abrir o coração para Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e assim ser batizado. E a partir daquele momento ele teve uma experiência. Nós vimos hoje na parte da manhã, aonde o eunuco parou num lugar onde tinha água, e ele pergunta assim para Filipe: o que me impede de ser batizado? Daí Filipe falou assim: apenas se você não crê. Se você crê, você pode ser batizado. E ele disse: eu quero ser batizado. E naquele lugar ele foi batizado. Essa experiência que Filipe passou de ensinar aquela pessoa, sendo guiada pelo Espírito Santo, é a mesma experiência que o Senhor quer que você viva. Você precisa ser uma pessoa que ensina a palavra de Deus para as pessoas com quem você se relaciona. Só que para que você possa ensinar, você precisa buscar conhecimento. Sim ou não? Precisa. Como é que você vai ensinar alguma coisa que você não busca conhecimento? Então você precisa se alimentar da palavra. Você tem que buscar conhecer a palavra. Você tem que buscar esclarecimento do Espírito Santo sobre a palavra, para que você possa assim estar preparado para ensinar. Porque o Senhor vai colocar muita gente na sua vida, e você vai precisar falar para ela e tirar as escamas do engano que está sobre a vida de muita gente. E se a gente não clamar, diz a palavra, as pedras clamarão. Eu não quero ser comparado com uma pedra que vai começar a falar porque eu não falei. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa nessa noite tomar uma decisão de você assumir o seu ministério de ensino, ensinando as pessoas com quem você se encontra a verdadeira palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. Você já pensou quando você chegar nos últimos dias lá no Senhor, quando você for passar lá e estiver de frente com o Senhor, Ele perguntar: cadê os frutos? Quem são as pessoas que você vai apresentar como fruto? É aquelas pessoas que você ensinou. É aquelas pessoas que você foi usado pelo Espírito Santo, e através da sua vida em Deus e usado pelo Espírito Santo, porque você assim abriu a sua boca, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, do qual você vai apresentar diante do Pai. Quem são as pessoas que você teria hoje para apresentar? Se você não tem nenhuma pessoa para apresentar, em nome de Jesus, que isso possa mexer com você nessa noite. Você precisa, em nome do Senhor Jesus, abrir seus olhos.
Chegou a hora de você viver grandes experiências com o Senhor nesse último momento da igreja sobre a terra. Eu tenho certeza no meu coração que essa palavra, essa experiência de Priscila, Deus permitiu que nós falássemos para que a gente abrisse os nossos olhos e entender da missão que o Senhor entregou nas nossas mãos, da gente poder pregar o verdadeiro evangelho do Senhor. E para isso você precisa ter a sua experiência. Às vezes você vai ensinar não com a boca, você vai ensinar com o seu testemunho de vida. Mas que em nome do Senhor Jesus hoje o Espírito Santo possa te incomodar. E se for necessário, que Ele possa te incomodar a ponto que você possa tomar uma decisão na sua vida de não mais ficar estacionado, mas que você possa crescer no seu relacionamento com Deus e buscar ter experiências que você nunca viveu, aonde você vai abrir a sua boca e Deus vai falar através de você. Toda vez que eu venho aqui, eu pego esse microfone, eu tenho temor e tremor em Deus. Todo dia que eu estou preparando uma palavra, eu estou buscando no Senhor qual é a palavra que o Senhor tem para a igreja. Porque se algum dia eu vim aqui pegar esse microfone e quem entregar a palavra foi simplesmente o pastor François, não vai produzir mudança em ninguém. Foi um domingo perdido. Mas em nome do Senhor Jesus eu tenho tremor e temor para aquilo que for falado aqui, o Senhor possa falar através de mim. Eu estava ali no fundo, quando estava cantando o louvor, eu estava pedindo para o Senhor: Senhor, que não seja eu, que seja o Senhor através de mim. Eu preparei a palavra, eu estudei a palavra, o Senhor foi me dando aquilo que era para ser falado, mas que não seja em nenhum momento eu falando, mas que seja o Senhor através de mim. E eu creio pela fé que você vai ter grandes experiências, que você vai começar a falar e vai vir palavras na sua boca que você nunca imaginou, e através da sua vida muita gente vai ser impactado por Senhor Jesus. Amém? Porque hoje você tem entendido através da experiência de Priscila e Áquila que você precisa ser um professor, um cooperador, e você precisa ter coragem para exercer o ministério que o Senhor te entregou. Amém? Vamos para frente. Separei mais uma pessoa. Todas as pessoas que eu escolhi, elas não são pessoas que são assim, mulheres que são de destaque. Quando eu estava preparando essa palavra, eu poderia ter escolhido Maria, mãe de Jesus. Eu poderia escolher Sara. Eu poderia ter escolhido Ana, que é uma mulher de oração e teve grandes experiências. Mas o Senhor colocou no meu coração que eu pudesse escolher pessoas que talvez o nome dela na Bíblia ou é uma frase ou é um pequeno texto falando sobre ela, que eram pessoas comuns como a gente, mas que eram pessoas comuns e através do Senhor sobre a vida delas fizeram grandes coisas, e por isso o nome delas está escrito aqui na palavra de Deus. Amém? E eu creio em nome de Jesus que o Senhor, Ele vai escrever coisas sobre a sua vida. Ele já escreveu o que está em Salmos, e Ele tem escrito coisas sobre a sua vida, e que em nome do Senhor Jesus você vai ter um destaque especial por aquilo que você decidiu nessa noite de ser obediente ao Senhor. Amém? Vamos lá, Abigail. Quem é Abigail? Quem conhece a história de Abigail? Levanta a mão. Aí poucas pessoas. Quem foi Abigail? A história dela está em 1 Samuel capítulo 25. A história de Abigail, ela conta a história que um certo dia o rei Davi estava em guerra, ele estava em batalha, e ele estava com todo o seu exército, e ele estava procurando alimento para que ele pudesse suprir o alimento para o seu exército. E ele chegou na casa de um cara chamado Nabal, e ele mandou alguns soldados irem e chegar na casa desse cara chamado Nabal, que era próspero, que tinha grandes coisas, que tinha muita coisa, um homem rico. E eles pediram para que esse homem pudesse suprir a necessidade do rei Davi e dos seus exércitos, dando alguma coisa para que eles pudessem levar como alimento. E esse Nabal, a Bíblia diz, um homem rude de coração, um homem arrogante, está descrito em algumas traduções da palavra. Ele fechou seu coração e ele não deu, e ainda diz: quem é o rei Davi? Quem é os soldados dele? Não vou ajudar ninguém. E botou todo mundo para correr da sua propriedade. E quando chegou essa notícia, Davi se encheu de fúria.
E a decisão do rei Davi era voltar para aquele lugar e fazer uma chacina com todos os homens que trabalhavam por Nabal, inclusive Nabal. Então a decisão e a ordem que Davi deu era para exterminar aquele povo, e a única pessoa que ia sobreviver seriam as mulheres. E quando chegou essa notícia para a mulher de Nabal, que era Abigail, ela se compadeceu de tal forma que ela sabia que iria acontecer, e ela toma uma decisão. E ela vai até Davi, e ela separa algumas coisas escondidas do seu marido e entrega para o rei Davi, e ali ela toma culpa da atitude do seu marido, e ela pede perdão para o rei Davi, para que ele pudesse retirar a palavra que ele tinha dado de exterminar todos os homens que moravam naquele lugar. Através disso, a gente vê algumas características. Em 1 Samuel 25, 32, 33, diz as palavras de Davi com relação a Abigail. Ele disse assim, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou. Então quem enviou ela? O Senhor. Ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Então o próprio rei Davi dizendo, você foi usada por Deus, você foi através do Senhor na tua vida, evitou que mais sangue pudesse ser derramado, pela atitude que ela teve. Então dá para ver aqui algumas características dessa mulher, e que nós precisamos ter essas características em nós. Então primeiro, nós precisamos ser sábios e inteligentes. Se tem uma coisa que você precisa pedir para o Senhor, é sabedoria. Muitas vezes a gente pede tanta coisa, e a Bíblia diz que muitas coisas que nós pedimos, nós não recebemos porque a gente pede para gastar com o nosso próprio deleite. Então pedes não recebes porque pedes para gastar com os próprios deleites. O que a gente precisa pedir? Qual seria algo mais importante para que a gente pudesse ter a nossa vida mudada e transformada diante daquilo que Deus espera de nós? Sabedoria. A Bíblia diz que um dia um homem, Deus deu a condição para que ele pudesse pedir qualquer coisa, e aquilo que ele pedisse seria dado. É como se tivesse aparecido para ele o gênio da lâmpada, e o gênio era Deus. E quando Deus aparece, Deus fala para ele, pede o que quiseres, eu vou te entregar. E ele podia ter pedido um monte de coisa. E eu queria que você pensasse um pouquinho agora nessa noite, se você estivesse na condição desse homem chamado Salomão, o que você pediria para Deus? Se Deus aparecesse para você e dissesse assim, você pode pedir qualquer coisa, aquilo que você pedir, eu vou fazer, o que você pediria? Ele, já usando da sua sabedoria humana, ele pede para Deus mais sabedoria. E a sabedoria trouxe tudo aquilo que ele precisava, e ele foi um homem imensamente próspero diante da sabedoria que estava sobre a vida dele, que não era humana, mas era divina. O que você tem pedido para o Senhor? Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa pedir nessa noite sabedoria, e que você possa exercer a sabedoria de Deus na sua vida, como foi o exemplo aqui de Abigail. A segunda característica que está aqui narrada, a segunda, é que ela era uma mulher pacificadora. Ela apazigou, ela conseguiu trazer paz diante do momento de contenda. Deus tem te usado, Deus deseja te usar. Talvez para alguns aqui, Deus já tem te usado, para que a paz possa imperar onde você coloca a planta dos pés, talvez na sua casa, talvez no seu trabalho, talvez com os seus, do seu próprio lar, talvez até mesmo na igreja, porque a igreja aqui, ela não é uma igreja perfeita. A igreja perfeita a gente vai viver quando a gente estiver lá no céu. Enquanto a gente respira e a gente está aqui, nós vamos viver uma igreja imperfeita, buscando ser perfeita, mas que nunca vai ser perfeita, porque a igreja perfeita é no céu, amém? Aqui também, talvez você já exerce esse ministério de você trazer paz, você sendo um pacificador, mas talvez não.
Talvez no lugar de você trazer paz diante de uma palavra, a sua palavra tem trazido mais contenda. O que tem saído da sua boca? Então, em nome do Senhor Jesus, que cada palavra e cada atitude sua, que você possa buscar a sabedoria de Deus para poder trazer paz e não trazer contenda. Amém? Uma palavra errada, você pode destruir uma vida. Uma palavra errada, que eu já vi isso acontecer, eu tenho esse testemunho comigo, de eu presenciar na vida de um homem. Ele falou uma frase para sua esposa, e a frase errada que ele falou, no lugar de apaziguar um momento de tensão que ele estava vivendo com a esposa no casamento, destruiu o casamento dele. Uma palavra. Então, que em nome do Senhor Jesus, que você tenha uma atitude de pacificar e não de gerar mais contenda. Amém? Ela teve essa atitude. E a atitude de pacificar, ela está ligada a uma atitude que o Senhor espera que cada um de nós tenhamos, e a gente falou muito esse mês aqui. É a gente trazer conosco o perdão. Ela vai buscar o perdão pelas palavras do seu esposo diante do rei Davi, para que através de receber o perdão de Davi, ela pudesse pacificar e não pudesse acontecer uma grande chacina. Que assim seja a nossa vida. Amém? Que você possa ser conhecido sim, pela maneira em que você busca o perdão diante dos seus erros, e a maneira em que você libera o perdão diante daquilo que te fez mal, trazendo paz. Em nome do Senhor Jesus. Tem um salmo que diz assim: paz entre os seus muros e prosperidade no teu reino. O que esse texto está dizendo? Que ao início da prosperidade acontece diante da paz que nós possamos ter. Então, no lugar de gerar contenda, produza a paz. Seja um pacificador. Amém? Então são as três características: uma mulher sábia, uma mulher inteligente e uma mulher pacificadora. Em 1 Samuel capítulo 25, 3, quando vai ser feita a referência sobre ela, olha o que disseram sobre ela. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chama Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. A gente vê os dois extremos, o Nabal e a sua esposa Abigail. Quem que você tem sido? Em nome de Jesus, que você possa sair daqui com a experiência de Abigail. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Mais um, Dorcas. Quem já ouviu falar sobre Dorcas? Glória a Deus. Dorcas. O texto de Dorcas está em Atos capítulo 9, verso 36. Quando vai ser falado sobre Dorcas, tem uma palavra que fala sobre ela, que nem outra mulher teve essa palavra dita sobre alguém. Ninguém falou sobre uma mulher como foi falado por Dorcas. E diz assim o texto: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que era o nome dela, que era o nome Dorcas, que também significa Tabita, nome em que traduzido é Dorcas. E ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então ela era notável. As pessoas percebiam Dorcas. Então as pessoas conseguiam notar onde Dorcas estava pelas ações que ela produzia, pelas boas ações que ela produzia. Então, que em nome do Senhor Jesus, que as características dessa mulher possam ser sobre a nossa vida. Quando ele começa a dizer sobre ela, no verso 36, ele começa com uma palavra, dizendo que ela era uma discípula. Sabe o que era um discípulo? Um discípulo era aquele que tinha um mestre como referência. E ele andava com o mestre aonde o mestre iria. Quando os discípulos de Jesus começaram a seguir Jesus, eles abriram mão de muita coisa para poder seguir a Jesus. Essa mulher, Dorcas, para que ela pudesse caminhar e ser uma discípula, ela teve que abrir mão de muitas coisas. A primeira coisa que acontece quando você decide ser uma discípula de Jesus, quando você decide ser um discípulo de Jesus, é você abrir mão de algumas coisas. Você vai perder para depois você ganhar.
Então tem muita coisa que talvez você estava levando na sua vida que não condiz na prática de uns discípulos. Você vai ter que abrir mão, porque você vai caminhar e seguir agora, não o seu coração, você vai seguir aquele que você segue, que é o seu mestre, ele está ditando para você. Então você vai ter que abrir mão de muita coisa. Quando está inserido essa palavra, fazendo referência a ela, significa que ela perdeu muita coisa para que ela pudesse ser discípulo. Mas ela perdeu para poder depois ganhar. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Será que você realmente tem sido discípulo de Jesus? O discípulo caminhava onde Jesus estava. Aqui ela estava sendo discípula dos apóstolos. Ela andava onde os apóstolos estavam. Aqui a referência estava dizendo que ela vivia por um propósito. Aonde os mestres de quem ela seguia, que aqui eram os apóstolos que faziam aquilo que Deus mandava através de Jesus, era o que ditava a vida dela. E ela abriu mão de muita coisa. Você está disposto para abrir mão de muita coisa para que você possa ser reconhecido ou reconhecida como um discípulo de Jesus? Pensa nisso. Talvez tenha algum pecado, talvez tenha alguma atitude que você tem priorizado na sua vida e o seu mestre está dizendo para você nessa noite: abre mão disso. E eu falo o seu mestre porque desde a hora que nós entramos aqui, o nosso pedido é para que o Espírito Santo de Deus possa convencer você e a mim com relação a essa palavra. E se Ele está falando para você que você tem que abrir mão de algumas coisas para você ser verdadeiramente um discípulo, que você possa tomar essa decisão nessa noite. Amém? Seja um discípulo. Seja bondoso. Ela diz aqui que ela era conhecida e era notável pelas obras que ela fazia, dando esmola para aqueles que passavam e padeciam por necessidade. Ela se compadecia da dor das pessoas. Ela se movimentava no reino para suprir a necessidade física das pessoas com quem ela se relacionava, dando esmola para elas. Talvez ela era aquela mulher que fazia campanha para poder ter roupa, para poder entregar para aqueles que não têm. Talvez ela era uma mulher que fazia campanha para arrecadar cesta básica, para poder levar na casa daqueles que padecem e que estão hoje sofrendo por conta de não ter o alimento, que não está distante da gente. Quantos pedidos que a gente tem aqui na ação social para cesta básica e nós não estamos conseguindo suprir a necessidade. Essa semana eu liguei para a Nani para a gente poder ter uma cesta para entregar para uma pessoa. Só tinha alguns alimentos, mas agora em nome do Senhor Jesus, nessa semana a gente vai comprar um monte de cesta e aqueles que realmente estão padecendo e sofrendo por falta de alimento, nós vamos alimentar. Amém? Em nome de Jesus. Ela era essa pessoa que ela era conhecida pelos atos de bondade que ela tinha. Ela revelava Jesus estendendo a mão para aqueles que tinham necessidade. Assim tem que ser a gente. Você tem que ser conhecido por atos de bondade que você faz para as pessoas, não esperando algo em troca, mas simplesmente você faz porque assim o Senhor está dando condição para que você faça. A igreja de Atos, eles vendiam tudo que tinha e dividiam para aqueles que não tinham. Eles compartilhavam as suas riquezas e ajudavam todos aqueles que estavam padecendo por necessidade. A gente precisa ter um coração disposto a ajudar. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa ser um discípulo, que você possa ser um bondoso e que você possa ser amável com as pessoas, se compadecendo para as pessoas, para que você possa receber o amor das pessoas. Ela era uma pessoa amável, as pessoas gostavam de estar com ela, as pessoas amavam ela. Em Atos capítulo 9, verso 39, ela tinha morrido, ela morreu. E quando os discípulos, os apóstolos entram aonde ela estava, tinha um monte de viúvas chorando e se compadecendo pela perca, o falecimento de Dorcas. Então elas estavam com o coração pesado, e não diz a Bíblia que era muitos, e quando a Bíblia diz que era muitos, era muitos. Então tinha muitas viúvas com o coração pesado pela falta que Dorcas ia ter, que elas iam sentir pela pessoa que ela era, porque ela era amada pelas pessoas. As atitudes dela revelavam nas pessoas um amor por ela.
É a ponto que ela chorando, e o Espírito Santo incomodou o coração do apóstolo para que pudesse ministrar uma palavra, e nessa palavra ela ressuscita, ela vem à vida de novo. Ela passou pela experiência de voltar à vida. Ela era uma pessoa amável, era uma pessoa especial para Deus. Amém? Que você possa ser também, que no seu leito de morte, porque o sopro de vida, se Jesus não voltar antes, a gente vai passar pela experiência da morte. Eu espero em nome do Senhor Jesus que Ele volte muito rápido e a gente não passe pela experiência da morte. Mas se Ele demorar mais para vir, talvez a nossa geração possa passar pela morte. E faz parte da vida do ser humano. Deus criou a gente assim. Mas que no dia em que você for sepultado, se Jesus não voltar antes, que as pessoas possam estar presentes no seu enterro e que possam se lamentar pela perca de você não estar mais convivendo na vida com eles. Em nome de Jesus, coisa mais triste que existe no mundo é você chegar no velório e você ver meia dúzia de pessoas, às vezes nem meia dúzia, porque era uma pessoa que talvez não era amável, talvez amarga, mas que você seja uma pessoa amável. Amém? Amém? Mais uma. Eu queria falar aqui por uma mulher simples, que foi Maria de Betânia. Ela foi conhecida, apesar dela ter tido uma reputação muito ruim do que ela era antes. E é muito fácil a gente olhar para a nossa vida, quem nós éramos antes de Jesus. Eu não sei você, mas eu não era ninguém. Eu era um trapo, mentiroso, falso, vivendo uma vida totalmente distante do Senhor, vivendo uma mentira de uma vida transformada, quando na verdade não tinha nada, era oco por dentro. Mas o dia que eu encontrei Jesus, Jesus veio e tomou conta da minha vida, eu passei a ter uma vida diferente. Então não importa o seu passado, importa o seu presente. Eu não sei quem você era, talvez há poucos dias, ou talvez quem você era quando você passou por aquela porta, porque não importa o seu passado, o importa a decisão que você toma hoje em Cristo Jesus. E hoje Jesus pode mudar a sua história. Amém? Hoje, independente do que você foi há meia hora atrás, hoje o Senhor tem possibilidade de mudar completamente a tua vida, de você não ser mais conhecido pelo aquilo que você era, mas você vai ser conhecido pelo que você é. E hoje você pode sair daqui sendo simplesmente, totalmente reconhecido como filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho sempre falado para os meninos da casa de recuperação que você não pode, de forma alguma, olhar para trás e ter vergonha do seu passado, porque foi o seu passado que te trouxe aqui, e através do seu passado, e você reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, Ele mudou o seu passado. O teu testemunho diante do teu passado, ele é gigantesco e pode ajudar muitas pessoas a tomar a decisão por Jesus. Então não importa o que você fez, você podia ser um mentiroso, você podia ser um adúltero, você poderia ser um assassino, você poderia ser qualquer pessoa, não importa o teu passado. O importa é a decisão que você pode tomar em Cristo Jesus de ter uma vida diferente a partir de agora, porque Ele quer mudar a história da tua vida. Amém? E essa aqui é essa mulher, que ela não tinha uma reputação boa, não era uma mulher de boa fama, mas a Bíblia diz que quando ela encontra com Jesus, ela muda completamente a vida dela. Quando ela encontra com Jesus, a vida dela é transformada, e todas as coisas para ela perdem valor. E ela começa a entender que o mais importante para ela era Jesus. Aonde estava a alegria, onde estava a paz. O coração dela foi incendiado por um amor gigantesco por aquele que estava na frente dela, que era Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que um dia Jesus estava numa casa, ela chegou e ela pegou um vaso repleto de um perfume de nardo, que era muito caro. Pensa numa fortuna que era aquele recipiente, com aquele perfume que estava dentro daquele recipiente. E ela não pensa duas vezes, e ela pega, unge Jesus, derramando todo aquele perfume, aquele nardo sobre a cabeça dele. Quando ela faz isso, os discípulos começam a dizer entre si, dizendo assim: olha que loucura que você fez. Você pegou algo de tão valor para fazer isso. A gente poderia ter vendido isso aí, ter abençoado os pobres, aqueles que estão passando, padecendo por necessidade.
Daí Jesus adverte os discípulos e honra a vida dela. E honra a tal ponto que na palavra ele deixa claro, em Mateus capítulo 26, 13, que o gesto dela de entregar o que ela tinha de maior valor e entregar em Jesus, derramando sobre Jesus, ia ser anunciado a memória dela para todo sempre. Olha o que ele disse: e eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, aonde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. E hoje nós estamos há mais de 2000 anos, nós estamos falando dela. Então a palavra de Jesus se cumpre na nossa vida nesse dia, amém? Foi um gesto onde ela entrega tudo para o Senhor. Ela amava Jesus de forma incondicional, aonde as coisas que para o homem tinha valor, para ela perdeu-se o valor. Ela queria honrar Jesus de tal forma que ela viu que o que ela podia entregar de maior valor nesse mundo, ela ia derramar sobre Jesus, e assim ela fez. Você está disposto de entregar aquilo que você tem de maior valor e entregar para o Senhor nessa noite? Você está disposto a revelar o amor de Deus, o amor de Jesus, entregando aquilo que para você é o que você tem maior valor? A Bíblia diz e conta que teve um homem que passou pela mesma experiência, que foi Abraão, aonde ele foi, o Senhor incomodou o coração dele para que ele pudesse passar pela prova de entregar aquilo que era maior valor para ele, que era o seu próprio filho. E ele sobe um monte para poder sacrificar o filho, porque assim Deus tinha falado para ele. E Deus poupa a vida do filho, mas vendo o coração de Abraão. Você está disposto hoje a entregar para o Senhor aquilo que é mais valoroso para você? Que talvez não é algo financeiro, talvez não é algo de valor humano, dinheiro, mas talvez é algo que você tem colocado na frente do Senhor, e o Senhor está te pedindo hoje para você entregar nas mãos dele. Em nome de Jesus, ela estava disposta a fazer isso. Então essa mulher tem muito para nos ensinar. Ela era desprendida, ela era humilde. Humildade não está relacionado pela quantidade de dinheiro. A gente tem uma visão equivocada daquilo que é humilde. Às vezes a gente vê uma pessoa padecendo com pouco recurso financeiro, e às vezes vem na nossa boca a expressão: olha aquela pessoa que humilde que ela é. Você está falando que ela é humilde pela quantidade de recursos que ela tem, mas humildade não é isso. Humildade é como está o seu coração. Como é que você se relaciona com as pessoas? Se humildade, se você se compadece para as pessoas, se você olha para as pessoas e as pessoas têm mais valor do que diante daquilo que você tem, isso é ter um coração humilde. Então, em nome de Jesus, que você possa amar a Jesus sobre todas as coisas, e que você possa ter um coração humilde. A Bíblia conta de um homem que chega para Jesus e pergunta assim: o que eu tenho que fazer para receber a salvação? Daí Jesus disse: você precisa seguir os mandamentos. Jesus cita alguns mandamentos. E ele disse que tudo aquilo ele seguia, mas mesmo assim ele não se sentia pertencente ao reino de Deus. Daí Jesus disse para ele: então falta uma coisa só você fazer. Vende tudo que você tem, entrega para os pobres, vem e siga-me. E a Bíblia diz que esse jovem rico endureceu seu coração, e ele não fez aquilo que o Senhor Jesus tinha falado, porque ele não estava desprendido das suas posses, dos seus bens materiais. Era um bom homem de coração bom, mas que ainda faltava algo para ele entregar, que estava no lugar do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus iria ocupar. O que você precisa entregar para o Senhor nessa noite? Entrega para Ele, em nome do Senhor Jesus. E por último, eu queria falar de uma mulher muito simples, uma menina, que muito nos ensina. E o texto dela, que faz referência sobre ela, está em 2 Reis, capítulo 5, do verso 2 a 3. 2 Reis 5, 2 a 3. Era a mulher, era uma serva de Naamã. Era uma mulher que ela foi como escrava para servir na casa de Naamã. Uma adolescente, uma jovem. E essa mulher vendo a luta de Naamã com relação a uma doença, uma enfermidade, a lepra. Ele estava passando por uma luta da lepra. E a lepra vinha, essa enfermidade não tinha cura, era incurável. Então ele estava padecendo para a morte. Então a luta que ele estava enfrentando era muito grande diante dessa enfermidade. E essa mulher, que era escrava,
ela chega para sua dona, a pessoa, a esposa de Naamã, e diz para ela assim: é o seguinte, eu conheço um profeta da parte de Deus, e se ele vir, o que ele falar, se o patrão, o servo, o Senhor fizer, ele vai ser curado. Ela foi usada por Deus na sua simplicidade para trazer salvação para Naamã e sua casa. E a Bíblia diz que ele foi atrás e ele conseguiu fez aquilo que havia sido falado para ele fazer. Ele banha 7 vezes no Rio Jordão e ele é curado. E a partir daquele momento ele reconhece Deus como o Senhor e Salvador da vida dele. E a partir desse momento a casa dele foi uma casa que professava o Senhor como o único Senhor e Salvador, através de uma experiência de uma mulher, de uma menina que foi fiel a Deus no seu ministério, mesmo estando escrava. Uma menina que perseverou na sua fé, mesmo diante de uma circunstância tão difícil que ela estava vivendo, que era o momento de escravidão. Será que você tem sido assim também? Nos momentos difíceis que você tem atravessado, será que você continua mantendo a sua fé e perseverando, buscando permanecer firme no Senhor? A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, ele tem essa referência: aquele que permanecer e perseverar até o fim será salvo. A perseverança é uma característica que a gente precisa ter, de não desistir mesmo diante da tribulação. E ela foi uma menina assim, mesmo passando por uma dificuldade, sendo escrava, ela foi fiel e serviu ao Senhor, e trouxe bênção para a casa de Naamã, para Naamã e para a casa dele. O Senhor quer te usar mesmo diante das dificuldades, amém? E que você possa ser fiel e que você possa perseverar em nome do Senhor Jesus. Eu sempre tenho uma frase que fala muito comigo, e que eu repito ela sempre aqui, mas em nome de Jesus, que isso possa te ensinar nessa noite. As lutas e tribulações que nós passamos nunca é para parar você, mas é para te preparar para algo maior que o Senhor tem para a sua vida. Essa menina é a prova disso. Ela passou por tantas lutas, por tanta tribulação, por tanta dificuldade, mas em nenhum momento foi para parar ela, mas para que agora, nesse momento, ela pudesse ser usada por Deus para abençoar Naamã e toda a sua casa. Imagine a alegria do Senhor olhando para ela e vendo a fidelidade dela e a perseverança dela. E assim possa ser na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. A gente viu aqui, são 15 atributos que está projetado. 15. Apto a ensinar, cooperadora, corajoso, sábio, inteligente, pacificador, discípulo, bondoso, amável, empreendedora, que é Lídia. Eu pulei Lídia, né? Lídia, ela foi uma empreendedora, uma mulher de Deus. Quando ela aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela abriu a casa dela para que na casa dela os discípulos pudessem ficar hospedados. Ela era uma empreendedora, provavelmente uma mulher ou separada ou viúva, que ela tinha que sustentar a sua casa. Era uma mulher guerreira. A Bíblia diz, quando menciona sobre Lídia, diz que ela era uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus e nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então era uma mulher guerreira, uma mulher exemplar, uma mulher que ela se reinventou para que ela pudesse assim levar o pão nosso de cada dia para os seus filhos, para a sua descendência. E essa mulher é exemplo para a gente também. Então a gente tem várias coisas que a gente viu ao longo dessa palavra. E que em nome do Senhor Jesus, que essas coisas que aqui foram faladas, que você possa trazer no seu coração, em nome do Senhor Jesus, como uma verdade. Tem algumas coisas que eu já tiro de letra, tem outras que não. Deixa o Senhor ministrar seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que você possa sair daqui com o exemplo de todas essas mulheres, e que fizeram diferença na nossa vida, e por isso está descrito a sua história na palavra de Deus. O Senhor quer mudar a sua história nessa noite, em nome de Jesus, para que você possa ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, aonde você possa sim
através da sua vida, mostrar verdadeiramente quem governa e quem cuida de você. Todas essas coisas que aqui foram faladas, ela parte do princípio de uma única coisa: você abrir o coração e deixar que o Espírito Santo fale com você e governe a sua vida. Quando você se deixa direcionar pelo Espírito Santo, todas essas palavras que aqui foram ditas vai fazer parte da tua vida, em nome de Jesus. Basta uma decisão sua de aceitar o Senhor Jesus e de permitir a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Hoje de manhã a gente ouviu uma palavra em Atos, de um homem chamado Simão, que era um mágico, enganador. E ele disse que aceitou Jesus, passou pelo batismo. E quando Pedro João vai até o lugar onde eles estavam e começam a ministrar sobre a vida deles, muitos daqueles que haviam aceitado Jesus e descido as águas, começam a manifestar o poder do Espírito Santo. E ele não aconteceu essa experiência. E ele começa a pedir para os apóstolos para que pudesse colocar um preço, para que ele pudesse receber a mesma coisa que estava sobre a vida dos apóstolos, porque ele não tinha entendido, porque ele estava vivendo uma mentira, porque ele não tinha aberto o coração e aceitado verdadeiramente Jesus como Senhor, como Cristo. A manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo não estava sobre a vida dele. Ele vivia um engano. E eu não sei como você chegou aqui. Talvez o que falta para você nessa noite, para você viver tudo isso aqui e todas essas experiências, basta unicamente você abrir seu coração para o Senhor e aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. E que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, permitir a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Você vai se tornar uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, a partir do momento que você permitir que o Espírito Santo que habita em você, a partir da sua decisão, possa governar a sua vida. Tem uma frase, a gente falou bastante aqui de Pedro, falamos dos apóstolos e também do apóstolo Paulo, e tem uma frase do apóstolo Paulo que ele dizia assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que você possa ser ousado no Espírito Santo nessa noite para dizer essa frase: não sou mais eu, mas é Cristo em mim. Ele que governa a minha vida. Que você possa olhar para mim e a minha atitude possa revelar Jesus, assim como eu busco ter as mesmas atitudes de Jesus. Todas essas atitudes dessas mulheres revelam o Cristo que passou a habitar na vida delas, através do Espírito Santo. Abre seu coração nessa noite, feche seus olhos, deixa Deus falar com você nessa noite. A palavra ela foi falada, foi pregada, e o Espírito Santo ele tem liberdade nessa noite, e eu sei que ele está no meio de nós. A gente não pode ver, mas a gente pode sentir, e ele tem liberdade para agir em nós. E eu sei que o Espírito Santo ele está falando ao seu coração, porque ele quer te transformar nessa noite num homem e numa mulher melhor. Ele quer mudar a sua história, ele quer tirar aquilo que talvez pertenceu para você a vida inteira, atitudes erradas que não revelam o Cristo que habita em você. Ele quer tirar de você nessa noite. Entrega para Ele, em nome de Jesus, e que a partir de agora você possa permitir que o Espírito Santo viva através de você, e que você possa começar a ter atitudes que você nunca iria ter humanamente falando. Mas agora não é mais você, é Cristo em você. Deixa Deus falar com você em nome de Jesus. Pede para o Espírito Santo nessa noite revelar quais são as atitudes que você não tem tido e que muitas vezes tem afastado você da presença do Senhor. Tem sido um empecilho para que você possa viver grandes experiências com o Senhor. Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer dar uma experiência nova para você viver aquilo que talvez você nunca viveu, para você começar a viver uma dimensão de uma vida espiritual que talvez você só ouvia falar, mas agora você vai viver, em nome de Jesus.
Chega de viver experiências dos outros. O Senhor quer te dar hoje uma condição de você viver as suas próprias experiências com Deus. Mas para isso, você precisa abrir seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, fala com Ele. A gente vai ouvir uma canção. E que durante essa canção, que você possa ser ministrado por Deus. Feche os seus olhos, não fique cantando a canção. Faça a sua oração. Eu sempre tenho dito aqui, eu tenho ensinado a igreja, porque isso é real, é verdadeiro. A oração que Deus quer ouvir nessa noite é a sua. A gente vai concordar com ela, a gente vai orar por você. Mas a oração que Deus quer ouvir nessa noite é a sua oração. A oração que muda a tua vida, que transforma a sua vida, que transforma seu casamento, que transforma o seu relacionamento com o seu filho, que transforma o relacionamento com as pessoas com quem você trabalha. É a sua oração. A oração que muda completamente a sua maneira de agir, o seu temperamento, a maneira que você responde, que você reage. É a sua oração. Então pede para o Senhor agora, em nome de Jesus. Peça para Ele. Ele vai fazer algo grande, eu creio. Ele não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua história, porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te encher de alegria, Ele quer te encher de paz. Ele quer mudar e transformar a maneira em que você enxerga o mundo, para que você não valorize mais as coisas deste mundo, mas as coisas do alto. Ele quer mudar completamente a sua história, mas precisa partir da sua atitude. Fala com Ele, Ele está aqui. Abre o seu coração e deixa o Senhor ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinto o olhar do Senhor pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E tu olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Com os olhos fechados, em nome de Jesus.
Você que essa palavra de alguma forma falou seu coração, e a tua oração nessa noite é que o seu coração possa ser trocado. Em nome de Jesus, se você se sente assim, que tem muitas coisas na sua vida que precisa ser colocada no lugar certo, muitas atitudes que você tem, o Espírito Santo ministrou seu coração, dizendo que você precisa mudar. Se você é uma dessas pessoas com os olhos fechados, dá um passo de fé nessa noite e levanta uma das suas mãos. Em nome de Jesus, eu não vou falar para você vir aqui, mas dá um passo de fé, só dizendo assim: Senhor, é como se estivesse dizendo assim: Senhor, troca meu coração. Eu preciso ter um coração diferente. Se você é uma dessas pessoas, levanta suas mãos, eu quero orar com você, eu vou orar daqui. Mas tenha uma atitude de fé. Talvez o Espírito Santo foi falando, ministrando ao seu coração e mostrando que algo novo precisa acontecer. Você precisa trocar seu coração. E o Deus Todo-Poderoso que pode fazer isso, Ele está aqui. Só que você só vai receber esse novo coração se assim você pedir. Porque o nosso Deus, Ele não arromba corações. Se você permitir que isso aconteça, Ele vai fazer, eu creio. Porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Mas se você não abrir a porta do seu coração, se você permanecer, talvez com aquela sujeira que ainda faz parte da tua vida, nada vai acontecer. Foi só um culto, você saiu, foi abençoado, mas não produziu mudança. Porque o Senhor, Ele tem para fazer na sua vida uma obra completa. E assim como diz essa canção, Ele quer trocar seu coração. Não mais um coração talvez cheio, repleto de amargura, tristeza, mas que em nome de Jesus, que agora Ele possa substituir o seu coração por um coração igual a dele. E que você possa começar a viver de forma diferente. Se você é uma pessoa que quer isso, que deseja isso, e que entende que você está precisando que isso aconteça, e você tem discernimento que hoje Deus te trouxe para esse lugar, para que você pudesse tomar essa decisão, levanta uma das suas mãos. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Fique com a tua mão levantada, em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai querido, tem muitas pessoas aqui com a mão levantada. São pessoas, ó Pai, que tomaram uma decisão nessa noite e que decidiram, ó Pai, ter o coração mudado, transformado, que querem viver as mesmas experiências vividas por essas mulheres, mas que simplesmente tiveram uma atitude: abrir o coração e permitir ser ministrada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, todo coração de pedra, todo coração cheio de mágoa, todo coração sujo, ó Pai, que agora o Senhor possa tirar, Senhor, que o Senhor possa limpar, e que o Senhor possa transformar, Senhor, cada vida aqui, dando um coração novo. Ó Pai, que em nome de Jesus, que vidas nessa noite possam ser mudadas e transformadas, que a luz do Senhor possa brilhar, Senhor, na vida de cada um deles, que um coração amargo, entristecido, possa ser substituído por um coração alegre, um coração feliz, e que isso, ó Pai, segundo a Tua palavra, possa repercutir no nosso rosto, na nossa face. Pai, em nome de Jesus, faz o Teu milagre na vida dessas pessoas que estão com a mão levantada, porque o Senhor é fiel, Senhor, para cumprir com a Tua palavra, e que nós possamos ouvir grandes testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer a partir dessa decisão que foi tomada nessa noite, de ter o coração mudado, transformado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda a culpa que tem sido lançada sobre a vida de cada um aqui, pela produção daquilo que um coração triste, um coração amargurado produzia, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que a partir de agora, Senhor, em nome de Jesus, seja uma nova etapa. Nós nos arrependemos da velha vida e agora nós aceitamos, Senhor, com o coração aberto, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que a partir de agora, Senhor, Senhor possa escrever o nome dessas pessoas no livro da vida. E que a partir de agora, Senhor, eles possam caminhar no caminho que leva à salvação. Que eles possam, Senhor, ter experiências grandiosas com o Senhor. Que as pessoas possam olhar para elas e ver o que aconteceu
Por que você está resplandecendo luz? Por que a sua atitude está diferente? E que elas possam dizer com toda a propriedade: porque o meu coração foi trocado, porque agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pai, abençoa essas pessoas agora, Pai, e que a paz que excede todo entendimento possa ser sobre a vida de cada um, e que elas possam, Senhor, em nome de Jesus, ainda nessa semana, ter testemunhos para contar de experiências que vão vivenciar pela decisão que tomaram nessa noite. Cuida deles agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coloca a tua mão no ato de receber. Quero abençoar você, quero profetizar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Uma semana de paz, de bênção, que você possa estar passando pelos GCs, que você possa participar. Se você ainda não está inserido em um, nos procure, para que você possa durante a semana a gente digerir da palavra. Nós temos feito nos grupos isso, a gente tem falado sobre a palavra, a gente vai falar sobre esse texto nos nossos grupos. Eu sei que Deus ainda vai fazer imensamente mais nos grupos de crescimento que estão acontecendo durante a semana. Você precisa se alimentar da palavra todos os dias, não é só no domingo. Nós precisamos deixar de ser religiosos e viver exatamente aquilo que está na palavra de Deus, se alimentando dela, da presença do Senhor todo o tempo. Que a nossa oração não se finde no amém, que daqui a pouco a gente vai falar, porque o amém é só concordando, porque o Senhor e o Espírito Santo que está neste lugar vai nos acompanhar, em nome do Senhor Jesus. Pai, dá para cada um aqui, Senhor, uma semana de vitória. Ó Pai, que em nome de Jesus, que grandes mudanças, ó Pai, possam acontecer na vida de cada um, e que possa ficar notório para aquelas pessoas com quem eles vão se relacionar, e que nós possamos chegar na semana que vem com muitos testemunhos para contar daquilo que o Senhor fez. Cuida, Senhor, de cada um, de cada casa, de cada família, que aonde nós colocarmos a planta dos pés, que ali o Senhor possa estar, e que em nome de Jesus, ó Pai, que as pessoas possam reconhecer o Cristo que habita em nós. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Uma salva de palmas, Senhor Jesus, glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado, profetiza a bênção do Senhor sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus.